Olá pessoal, vamos para a aula 470, que é a lei de Faraday. Vamos então a essa aula bem importante sobre a lei de Faraday. O Faraday foi o cara que descobriu que sempre que variar o fluxo magnético, nós teremos uma corrente elétrica induzida em um circuito fechado. Pois bem, a lei de Faraday é uma quantificação, ou seja, ela matematicamente serve para calcular quanto será essa corrente induzida. Tá? Não só teoricamente, mas vamos calcular. Essa aqui é uma letra grega chamada de epsilon, que nós já vimos em outro momento, que é o quê? É a força eletromotriz. Lá na parte de geradores, nós vimos o que era uma força eletromotriz. A força eletromotriz, lembra que eu até falei que o nome não é um nome muito adequado, porque força eletromotriz não é, na verdade, uma força, e sim é como se fosse uma tensão elétrica. Não é exatamente igual à tensão elétrica, porque lembra que a força eletromotriz da pilha era o total gerado na reação química? Pois bem, aqui nós temos uma força eletromotriz, um total de volts gerado pela variação de fluxo. Só que aqui, ó, o izinho daqui é de induzida, força eletromotriz induzida. Tanto lá em geradores como aqui, a unidade da força eletromotriz é o volt. Tá? Não é, apesar do nome força, não é Newton. Tá? É uma quantidade de volts criada. Fluxo magnético, nós vimos que a unidade é o Weber. Então aqui, WB, a variação de fluxo também será em Weber. E tempo no sistema internacional é em segundo, como nós já estamos acostumados a saber. Segundo. Então, o que está escrito aqui? O módulo, isso aqui é uma forma resumida, tá? Depois a gente vai ver uma forma mais geral. O módulo da força eletromotriz induzida será igual à variação temporal do fluxo magnético, ou seja, ΔΦ por ΔT. Sempre que variar 1 Weber de fluxo num circuito em cada segundo, a cada segundo, será criado 1 volt de FEM induzida. O que é uma FEM induzida? Força eletromotriz induzida, certo? Bom, aqui tem um exemplo ó, de um campo magnético penetrando numa espira que está na posição azul. Então ela está assim, a espira. Aí, num certo ΔT, ela gira. E ao girar, o fluxo vai a zero. Só para dar um exemplo que o fluxo foi de máximo para zero. Então tem que ver quanto que foi essa variação de fluxo em Weber e quanto tempo demorou. Aí eu saberei quantos volts foi criado, foi induzido nessa espira. Bom, para que serve a força eletromotriz induzida? Olha aqui, ó. Vocês lembram que nós tínhamos uma expressão que era U igual a RI? É muito parecida com a de cima. Só que eu não vou dizer que é uma tensão, porque não é assim que vai aparecer nas questões. A relação que vai ter vai ser o seguinte. A força eletromotriz induzida, ó, no lugar da tensão, força eletromotriz induzida, é igual a R. O que é R? É a resistência elétrica desse fio, dessa espira, vezes a corrente induzida. Então, olha só. A variação de fluxo temporal cria os volts. Mas tem que cuidar, hein? Variação de fluxo temporal sempre cria FEM. Agora, se essa espira tivesse aberta, se o circuito não tivesse fechado, eu não tenho como ter corrente. Então, quando o circuito for fechado, além da FEM, que sempre vai ter quando tiver variação de fluxo, eu teria uma corrente induzida que é calculada justamente com aquela mesma expressão de cima, ó, aqui volt, aqui ohm e aqui ampere. Então, como é que eu tenho, na verdade, a corrente induzida? Eu só tenho corrente induzida porque eu tenho força eletromotriz induzida. E por que eu tenho força eletromotriz induzida? Porque variou o fluxo no tempo.
A maneira mais geral da lei de Faraday é essa daqui, ó. Por quê? Porque primeiro eu tenho aqui um sinal de menos. Já te explico que é sinal de menos. N, o que é N? N é um número de espiras. É um número de voltas. Porque aqui nessa questão, o que ela está fazendo? Ela está, primeiro, só analisando o valor, não analisa o sinal, se é positivo ou negativo. Já vou te explicar o que é o sinal. Segunda coisa, essa expressão, tu não está enxergando, mas tem um número 1, ou seja, ela é para uma espira. Mas, se tiver N espiras, é fácil, é só multiplicar N vezes o que aconteceria com uma. O sinal de menos, ele vem da lei de Lenz, da lei do contra. Na prática, eu vou te explicar o que é esse sinal de menos graficamente. Sabe por quê? Porque lá na aula de gráficos, uma vez tu já aprendeu que um gráfico, a inclinação e a área podem ter significados. Olha que interessante o que nós faremos. A inclinação na matemática, como é que eu faço a inclinação na matemática? Não é ΔY por ΔX, não é isso? Isso é na matemática. Agora, na física, se aparecer para vocês um gráfico de fluxo, tá? Também poderia aparecer aqui, ó, um gráfico de campo magnético, porque tudo que acontecer quando uma espira tem área constante e ângulo constante, tudo que acontecer com o campo também acontecerá com o fluxo. Então, olha o que está acontecendo. O fluxo é zero, aumenta linearmente, vou botar aqui, ó, de 0 a T1. De T1 a T2, o fluxo fica constante, e de T2 a T3, o fluxo diminui. Eu inventei esse comportamento. Eu quero analisar aqui um fluxo que aumenta, mantém-se constante e diminui. Tá? Então, de que maneira eu quero analisar isso? Eu quero analisar via inclinação dessa reta. Por quê? Se na matemática eu faço ΔY por ΔX, só que aqui o que tem? Quem é o Y? É o φ. Δφ por... Quem é que está no lugar do X? ΔT. Mas Δφ por ΔT, nós acabamos de ver que é a φ. Então, analisar a inclinação é analisar a φ. Força eletromotriz induzida. Na verdade, é quase analisar a φ. Será analisar a φ se eu botasse módulo e se eu não botasse N espiras. Então, para facilitar, vamos chamar isso aqui, vamos analisar para uma espira, mas vamos deixar o sinal de menos. Olha só. Na matemática, essa inclinação é uma inclinação positiva e constante. Concorda comigo? Uma inclinação positiva e constante. Agora, essa inclinação, como é que é? A inclinação aqui é zero. Tá vendo? E essa inclinação dessa reta é uma inclinação, que é uma inclinação negativa e também constante. Retas têm inclinação constante. Bom, analisar a inclinação, toca esse sinal de menos para cá, ou multiplica os dois lados por menos 1. É analisar menos a φ. Como assim? Olha só. Nesse primeiro pedaço existe uma variação de fluxo, sim. Só que essa variação é uma variação linear, é uma reta. Então, se a inclinação é constante, a φ é constante. Só que se a inclinação é positiva e constante, a φ será negativa e constante. O sinal negativo, eu já te explico por que é menos epsilon. Tá? Já te explico qual é a diferença. Bom, então, inclinação positiva e constante. φ negativa e constante. Inclinação zero. O que é inclinação? A φ. Se a inclinação é zero, não há φ. Tá certo isso? Tá certo. Porque se tiver fluxo, mas ele não variar, se o fluxo for constante, o ímã parado diante de uma espira, não há força eletromotriz. Agora, de T2 a T3, inclinação constante. Se a inclinação é constante, a φ é constante. Só que a inclinação é constante e negativa. Inverte o sinal, a φ é
constante e, inclusive, na mesma quantidade, se o ΔT é o mesmo, inclinação constante positiva. Bom, então, olha só que interessante. Analisar a inclinação dessa reta aqui, de fluxo no tempo, me dá a FEM. Mas mais, quem sabe sobre a FEM, ó, relação direta, sabe exatamente o que vai acontecer com a corrente. Então, a corrente induzida é constante e negativa, a corrente induzida é zero e a corrente induzida é positiva. Mas o que significa na prática? Porque a FEM vai causar a corrente induzida. Tá? Mas o que significa na prática eu ter uma corrente negativa e eu ter uma corrente positiva? Sabe o que significa? Que por mais que eu não saiba se essa corrente é sentido horário ou anti-horário, o que eu sei? Eu sei que essa corrente tem sentido contrário àquela corrente. Tá? Então tá aqui, tá? Acho que não apareceu aí no vídeo. Tá aqui a corrente constante e tá aqui a corrente constante, tá? Então nós temos, como a FEM é constante, a corrente é constante. Qual é o significado físico? Corrente negativo e positivo? Sentidos contrários. Então, essa corrente tem, sei lá, se aqui a corrente estava circulando no sentido anti-horário, aqui é o horário. Ah, mas eu sei dizer se horário é anti-horário? Não, eu não sei, mas eu sei que esse sentido é contrário a esse. Então tu vê que isso aqui é mais rico, essa lei de Lenz com sinalzinho, porque se eu botasse tudo módulo, daria os dois positivos, né? Não teria essa interpretação. Então quando o fluxo aumenta, tem um sentido, quando ele diminui, tem sentido contrário, tá? Até nossa próxima aula. Aquele abraço.